Lucas, capítulo 19, verso 8, está escrito assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Somente esse versículo. Aleluia, para a nossa meditação. Aleluia, nós vemos aqui o que é uma pessoa, como já foi falado aqui, transformada, né? O que é uma pessoa convertida. O que é uma pessoa que se encontra com Jesus, aleluia, e se entrega a Ele de coração. Aleluia. Essa pessoa não fica a mesma, ela é mudada, ela é transformada, né? Aleluia. Zaqueu teve esse encontro aqui com Jesus, aleluia. E ele, no momento ali que, aleluia, Jesus conversou com ele, né? Que ele queria ver Jesus de cima da árvore. Jesus falou: não, Zaqueu, desce, né? Depressa. Porque hoje eu quero repousar, quero pousar na sua casa, eu quero passar lá na sua casa. Aleluia! E a palavra diz que Zaqueu desceu, né? Aleluia! E ele recebeu Jesus com alegria. Tem a tradução que fala que ele recebeu gostoso, né? Mas, aleluia, significa com alegria. Ele recebeu Jesus alegremente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus ali foi com ele para a casa dele, e ali se reuniram no lar de Zaqueu. Louvado seja o nosso Deus. Foi posta ali a mesa, e durante todo aquele momento ali de Jesus com Zaqueu, aleluia, muitos diziam: se ele soubesse quem é esse homem, ele não estaria junto com ele. Aleluia. Mas o que eles não sabiam era quem estava ali com Zaqueu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eles, aleluia, falando isso, né? Aleluia. De repente Zaqueu levanta e diz para Jesus: Senhor, aleluia, eu dou metade dos meus bens. Aleluia. Presta atenção aqui, que um homem convertido, ele não se apega a coisa dessa terra. Ele não se apega a materialismo, né? Aleluia. Nós vemos que um capítulo antes, aleluia, um homem é declarado perdido por Jesus, né? Por se recusar a abrir mão dos seus bens. Aleluia. E Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me siga. Jesus deu a ele essa condição. Aleluia. A palavra diz que ele ficou triste. Ao invés de ele se alegrar em ser convidado por Jesus para andar com ele, né? E a Bíblia diz que ele ficou triste, porque ele era rico, ele tinha muitas propriedades. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi embora triste. Recusou o convite de Jesus para andar com ele, aleluia, por causa das riquezas, para ficar com as suas riquezas, aleluia. E Zaqueu é diferente. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Zaqueu mesmo, aleluia, já demonstrando a sua conversão, ele se disponibilizou antes de Jesus mandar ou pedir. Ele disse: eu dou metade dos meus bens, aleluia, aos pobres, aleluia, aos pobres que o jovem rico tinha negado. Aleluia. Zaqueu disse: eu dou a metade dos meus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Zaqueu, agora ele estava convertido. Aleluia. Ele era tido como ladrão, né? Cobrador de imposto. Ele era chefe dos cobradores de imposto. Aleluia. Mas nesse momento aqui, aleluia, ele diz: Senhor, aleluia, se eu defraudei alguém de alguma coisa, aleluia, eu estou disposto a devolver.
quadruplicado. Aleluia! Zaqueu estava disposto a cumprir, aleluia, a lei da devolução. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um mandamento que está no livro de Levítico, aleluia, que diz, e Deuteronômio também, aquele que roubasse algo de alguém, aleluia, quando ele fosse descoberto, ele teria que devolver 4 vezes mais daquilo que ele roubou. Ele tinha que devolver, aleluia, o dobro, aleluia, e mais 20% em cima. Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu, ele estava disposto, ele disse, eu devolvo quadruplicado, como está na palavra. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aqui demonstra a conversão, né? A pessoa que se converte de verdade. Aleluia. Ele procura cumprir a palavra de Deus. Ele procura abrir mão, né, das coisas da terra para servir a Deus de coração limpo, com mão limpa, com um coração puro, com uma mente, aleluia, voltada e entregue totalmente ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. E Zaqueu aqui demonstrou que ele havia mudado, que ele tinha se convertido naquele momento ali com Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E aí Zaqueu, aleluia, ele agora, aleluia, recebe de Jesus uma palavra. Louvado seja o nosso Deus. E disse-lhe Jesus, o verso 9, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Assim como a salvação entrou na casa de Cornélio, entrou também na casa de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Cornélio, um homem que buscava a Deus na sua ignorância, mas ele buscava, ele desejava ter comunhão com Deus, servir a Deus, e por causa disso Deus deu a ele a oportunidade de servir a ele da maneira correta, da forma certa e seguir a verdade. Aleluia, enviando Pedro para orientar ele. Aleluia, que para ele ser salvo, ele tinha que servir a Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo cumpriu, aleluia, todo o propósito da lei cerimonial. Louvado seja o nome do Senhor. E para ele se salvar, ele tinha que crer em Jesus. Aleluia. Ele tinha que aceitar Jesus Cristo. Aleluia. E Cornélio já estava preparado, porque o anjo tinha falado para ele, aleluia, que Pedro ia ser enviado por Deus, que ele tinha que mandar chamar Pedro. Então Cornélio já sabia que Pedro estava ali porque Deus mandou. Aleluia. Aleluia. E ele creu na palavra. Aleluia! Ele acreditou na explicação que Pedro deu sobre a palavra, sobre Jesus Cristo, sobre o propósito da lei, sobre o propósito, aleluia, da lei cerimonial, aleluia, e resumiu dizendo que Jesus Cristo cumpriu essa lei, aleluia, e que a salvação é por Jesus Cristo. E Cornélio aceitou. E não somente Cornélio, mas todos que estavam na casa dele. E a palavra diz que Pedro ainda pregando, aleluia, de repente o Espírito Santo, aleluia, encheu todos que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E da mesma forma que Deus salvou Cornélio, aleluia, ele salvou Zaqueu. Aleluia. Jesus foi lá na casa de Zaqueu e buscou ele, né? Aleluia. E nós vemos, aleluia, a transformação que Zaqueu passou por ela, e não foi demorada, né? Aleluia, ele se converteu na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E expressou essa conversão, aleluia, e demonstrou, aleluia, a sua mudança. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus naquele momento declarou a salvação de Zaqueu, quando ele disse, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Jesus Cristo, ele veio para buscar o homem
que se perdeu lá no Éden. Ele veio para salvar o homem, né, que entrou em condenação quando Adão caiu, quando Adão pecou. Aleluia! Jesus veio para resgatar esse homem e levar ele de volta à comunhão com o Pai. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Em Adão todo o ser humano está caído. Em Adão todo o ser humano está em pecado. Em Adão todo o ser humano, aleluia, foi destituído da glória de Deus. Mas em Cristo, todo aquele que aceita Jesus, aleluia, que abraça a cruz de Cristo e se converte ao Senhor, aleluia, ele é reconciliado com Deus e retorna novamente à glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Mas para retornar, tem que aceitar Jesus, tem que se converter, aleluia, tem que nascer de novo, disse Jesus. Aleluia! Nós vemos a mudança que é causada numa pessoa que aceita Jesus de verdade, que aceita o Evangelho de coração, aleluia, que se entrega, aleluia, como Zaqueu aqui, com alegria, que tem prazer em se entregar para Deus. Aleluia! Nós vamos ver aqui algumas mudanças na vida de Zaqueu. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Quem vê o comentário, aleluia, dos fariseus ou da multidão que estava ali, aleluia, vai ver quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem mau caráter. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, ao encontrar-se com Jesus, se tornou um homem honesto. Louvado seja o nome do Senhor. Entrou nele o desejo de honestidade. Aleluia! De se tornar uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Louvado seja o nome do Senhor. O Zaqueu que era, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que era um homem, aleluia, considerado pela sociedade daquela época, aleluia, um homem corrupto, ele agora se torna um homem honesto, querendo devolver aos pobres, aleluia, dividir os seus bens com os pobres e devolver, aleluia, aquilo que ele extorquiu de alguém, aleluia, que ele tirou de alguém injustamente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é honestidade, é praticar a justiça. Louvado seja o nosso Deus. Nós vemos quando o homem se encontra com Jesus, se entrega a Jesus, aleluia, ele muda, ele é transformado como Zaqueu, aleluia. Aí agora nós vemos Zaqueu, aleluia, um servo obediente e voluntário. Jesus não pediu para Zaqueu devolver nada para ninguém, pediu, ele que se disponibilizou. Porque ele, aleluia, sentiu o desejo de servir a Jesus voluntariamente. Aleluia, quem se converte é assim. Ninguém precisa estar obrigando, aleluia, a pessoa a servir a Jesus. Ninguém precisa estar obrigando a pessoa, não tem que vir para a igreja. Não, tem que ser voluntário. Porque obrigado Deus não aceita, forçado Deus não aceita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, aleluia, cumpriu, aleluia, a palavra que está no Salmo, aleluia, o que Davi pediu para Deus: cria em mim um espírito voluntário, aleluia, que te obedeça sem forçar, aleluia, sem ser obrigado, mas que te sirva por amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem serve a Deus voluntariamente, aleluia, não precisa estar sendo chamado a atenção, não precisa estar sendo forçado, aleluia, a nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem tem o Espírito Santo é voluntário, aleluia, ele se esforça por si mesmo, ele sente a responsabilidade, aleluia, de ter compromisso com Deus, de fazer a vontade do Senhor voluntariamente. Louvado seja o nosso Deus. E nós vemos Zaqueu aqui, aleluia, sendo agora um servo voluntário, aleluia, servindo a Jesus, aleluia, sem precisar Jesus cobrar dele.
Louvado seja o nome do Senhor. Disposto a obedecer a palavra. Aleluia. Sem Jesus chamar a atenção dele ou sem obrigar ele a obedecer. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Ele se tornou voluntário, disposto a obedecer a Deus, a fazer a vontade do Senhor e cumprir com a palavra de Deus. Aleluia. Voluntariamente, sem ser cobrado. Louvado seja o nosso Deus. Nós vemos também no verso 9, aleluia, agora um Zaqueu, aleluia, obediente, né? Aleluia, obediente e salvo, né? Aleluia, como ele se disponibilizou a obedecer voluntariamente, né? Ou por amor, aleluia, ele foi declarado salvo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus vai salvar essas pessoas, pessoas que servem a Ele por amor, voluntariamente, que tenha prazer em obedecer a Ele, que tenha prazer em fazer a vontade dEle, que tenha prazer em cumprir com a palavra dEle, sem ser forçado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, que obedeça por prazer, por amor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos também, aleluia, nesse texto, agora, depois do encontro com Jesus, um Zaqueu que era filho do diabo. Aleluia. E ele agora se tornou filho de Deus. Quando Jesus declara ele filho de Abraão, Jesus estava dizendo, esse agora é filho de Deus. Porque está escrito em João 1,12 que todo aquele que aceita Jesus, Jesus dá a ele o poder, de ser chamado filho de Deus. Amém. E Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Zaqueu recebeu Jesus não somente como uma visita, ele recebeu Jesus como um Senhor, como um Salvador, como aquele que é digno de ser obedecido. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, e por isso Jesus declarou ele filho de Deus, salvo, aleluia, filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vemos também aqui um Zaqueu que outrora, aleluia, um perdido em Adão, aleluia, mas agora achado por Jesus, aleluia, que foi perdido em Adão, lá no Éden. Nasceu, aleluia, com a natureza pecaminosa, aleluia, mas agora ele foi achado por Jesus e levado de volta à comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, aleluia, todo aquele, aleluia, que está em Cristo, aleluia, ele tem comunhão com Deus. Ele tem esse direito de voltar para Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Em Adão, Zaqueu estava perdido, mas em Cristo, Zaqueu estava salvo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós vemos isso no verso 10. Aleluia, onde Jesus declarou a salvação dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, após o encontro com Jesus, aleluia, o Zaqueu que estava perdido em Adão, agora ele foi achado, aleluia, em Cristo. Aleluia. Ele agora não está mais perdido, ele agora foi achado. Aleluia. Ele agora não vivia mais em treva, ele agora estava na luz de Cristo. Aleluia, a ponto de entender, aleluia, que aquele que rouba, ele tem que devolver o que roubou. Aquele que tira o que é dos outros injustamente, tem que devolver, aleluia, o que tirou dos outros, aleluia, e praticar a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu, por isso, foi declarado achado em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso que Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ao perdido Jesus busca e procura,
né, para salvar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aquele que vai até Cristo, aleluia, esse alcança a salvação. Louvado seja o nosso Deus. Por isso, amigo ouvinte, aleluia, esse é o convite para você. Aleluia, busque ao Senhor, aceita Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho que leva ao céu. Aleluia, para o homem retornar para Deus, é somente através de Jesus. É somente aceitando Jesus Cristo, como Zaqueu, recebendo Jesus na sua vida. Aleluia, e servindo a Ele como Zaqueu. Aleluia, voluntariamente. Aleluia, disposto a obedecer por amor, por prazer, com alegria, com sinceridade e com honestidade. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe os ouvintes, os nossos irmãos também, que nos acompanham pela rede social. Aleluia. Que o Senhor, aleluia, continue falando no seu coração e te orientando, aleluia, e te iluminando, como iluminou Zaqueu e Cornélio. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e orar. Louvado seja o nosso Deus. Agradecer ao Senhor, aleluia, por mais essa bênção, por mais essa vitória. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós devemos ser voluntário para servir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ser voluntário, né? Glória a Jesus. Quando nós nos tornamos voluntários para servir a Deus, nada nos impede, nada, aleluia, tira de nós a oportunidade, aleluia, ou a sede, o fervor de servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia, porque a voluntariedade, aleluia, ela faz nós atravessar todo tipo de barreira para cumprir, aleluia, o propósito e o desejo do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então vamos ser voluntários, sempre estar disposto a servir a Deus, não nos apegar a nada dessa terra, aleluia, a bens materiais, aleluia, isso, aleluia, nós vamos sobreviver com isso, aqui na terra, mas nunca se prender a isso, porque isso não leva a nós a nada. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Servir a Jesus nos leva ao céu. Isso é o que é importante. Fazer a vontade de Deus nos leva ao céu. Aleluia! Deixar tudo dessa terra para adorar a Deus, para servir a Deus, para buscar o Senhor, isso nos levará ao céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ser voluntários, porque disso Deus se agrada. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus soberano, eu te agradeço, meu Deus querido, Deus santo, por cada palavra que ouvimos aqui nessa noite, ó Deus querido, desde a leitura oficial, ó Senhor, Pai querido, até agora, Senhor, meu Deus amado, Deus poderoso, Deus fiel, na mensagem, meu Deus querido, que acabamos de pregar. Deus maravilhoso e santo, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos manter com esse espírito voluntário, meu Deus querido. Ah, Senhor da glória, Deus poderoso, para nós servirmos a Ti, Senhor, com alegria, com prazer, para nós servirmos ao Senhor, meu Deus querido, Deus poderoso, Deus fiel, por amor, meu Pai amado, de todo o nosso coração, nos desprendendo, meu Pai, das coisas dessa terra. Ah, Senhor Deus da glória, perdendo, meu Pai, a nossa vida terrena, para alcançarmos a vida eterna com o Senhor, meu Deus querido. Deus poderoso, não permita, Deus santo, que nada venha nos impedir, ah, Senhor, de prestarmos culto, de louvor, de adoração a Ti, meu Pai. Que nada, Senhor, venha ser mais forte do que o nosso compromisso com o Senhor. Que nada, meu Deus querido, venha ser mais forte, Deus santo e poderoso, do que o nosso amor, meu Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela comunhão com o Senhor. Deus poderoso e soberano, continua, meu Pai, nos ajudando,
o lar deles, meu Pai. Visita, Senhor, e faça um milagre. É o que eu te peço, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Visita o Henrique, a irmã Jamires. Visita, meu Pai, todo o teu povo que nos assiste agora e opera o milagre. Para a glória do teu nome, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Aleluia. Estende as mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, Jesus. Graças a Deus. Pai, quando acabar o negócio, você ora pelo Miquel, que essa